agora, finalmente, cenário global. Começando pelo Brasil, o IPCA do nosso país foi divulgado recentemente, corroborando a alta da prévia, que foi o IPCA 15, fechou fevereiro com 0,84% de alta e nos últimos 12 meses 5,6% ao ano. O setor de educação representou um ponto fora da curva, ele subiu 6,28% sozinho, com reajustes em todos os seus estamentos. Educação básica, educação fundamental, médio, superior, cursos técnicos, tudo isso aí foi reajustado. Não ficou muito claro qual a natureza, mas realmente destoou positivamente para eles, né, para a inflação, mas negativamente para o bolso do consumidor, a inflação do setor de educação. Mas não foi a única que preocupou, só se preocupou de longe mais. Ainda assim, não é um movimento de agora, essa alta da inflação, vem pelo menos dos últimos 4 meses, lembrando que isso aqui é fevereiro, então quando eu falo 4 meses, volta lá para novembro, outubro do ano passado, já começou esse movimento de retomada da alta da inflação, depois de vários meses seguidos de deflação. Eu acho que até foi dezembro, para ser mais justo. Mas, enfim, não é um movimento de agora. Também não acho que é um movimento vinculado à assunção do governo atual, só para deixar bem claro. Mas é sim algo que está já começando a preocupar. Seja como for, uma parcela significativa de estados brasileiros tiveram uma inflação superior à média, alguns superando 1% ao mês de inflação. Se mantiver essa média, dá uma inflação anualizada de 12%. Era algo que parecia que tinha ficado no passado, quando, para combater essa inflação elevada, os juros começaram a subir. Então, mesmo com juros nesse patamar, já há inflação bem elevada. E agora, vai fazer o quê? Vai subir novamente os juros? Meio que não dá. Mas, enfim, já vamos chegar nesse ponto. Dito tudo isso, ainda assim, o Brasil talvez seja o único país minimamente sério do mundo com juros aí positivos. O que isso quer dizer? Que os juros brasileiros estão acima da inflação. Com isso, você deixando o capital rentabilizando em renda fixa, você, de fato, tem um ganho. Ah, mas não pode. Claro que pode. É essa a ideia. Você está abrindo mão de um consumo agora, deixando seu dinheiro render para ganhar lá na frente. Isso premia aquelas pessoas que fazem poupança, juntam capital para suportar a crise. Não é o que o mundo faz, o mundo se endivida, o mundo usa dinheiro que não tem e tem essas crises. Então a gente não pode penalizar quem tem esse capital de risco. Mas ainda assim, é um juros positivo de quase 6%, o que não é uma realidade do mundo que vive com juros negativos. A gente vai ver um pouco aí da Europa e dos Estados Unidos, que são 2 exemplos claros disso aí. O que não significa também, por outro lado, ser prudente afrouxar aí a meta de inflação, como é sugerido pelo governo, que é de 3,25, com tolerância até 4,75. Afinal, se eu permitir uma inflação mais alta, inserir no bolso do mais pobre, que não tem como investir lá fora, não tem o conhecimento de proteger o seu patrimônio, um peso que ele não tem como se livrar. A inflação não pega os mais ricos. Eles podem gastar mais dinheiro, mas eles já têm muita sobra. A inflação sempre penaliza os mais pobres, então não dá para flexibilizar ela. No Brasil, a expectativa da próxima reunião do Copom, 21 e 22, semana que vem, é de manutenção da Selic em 13,75. Mas muitos pressionam para a queda. Então agora a gente vai para a zona do euro, juros e inflação deles. A despeito do episódio recente do Credit Suisse, você deve ter acompanhado, né? Eu acompanhei sem poder falar aqui, não tinha acesso a recursos, com severas dificuldades para rolar sua dívida, tentando um financiamento do Banco Central Suíço, um banco suíço, tá, o Credit Suisse, 54 bilhões de dólares equivalente, lógico, a moeda deles, lá o franco suíço, também pode ser incorporado ao UBS, que é o maior banco suíço, para tentar resolver a situação. Então, uma situação delicada, que já vem desde 2021, com aquela questão da Arquegos, emprestou dinheiro para quem não tinha condição de pagar, porque o cara disse que tinha um dinheiro, investiu em ações, deu errado, derrubou a Discovery. É um episódio passado, mas só para lembrar que a Credit Suisse não tem problemas de agora, já faz pelo menos aí uns 2, 3 anos. Seja como for, a Lagarde, ignorando esses temores do mercado, manteve seu planejamento e subiu as taxas do Banco Central Europeu em meio ponto percentual, levando elas agora ao patamar de 3 a 3,75, porque lá tem uma taxa para cada coisa, financiamento, empréstimo. Muita gente já falava, talvez a Lagarde não suba, né, porque a situação está problemática. Ela foi lá e falou, não tem que subir e acabou. Só para ter uma ideia, saiu hoje, notícia fresquinha aí, da zona do euro, né, inflação de 8,5% ao ano. Se você for ver juros de 3, com inflação de 8, 5% de juros negativos. Já o Brasil, por exemplo, com inflação de 5,6 e juros de 13. Tem quase 6 positivo. É um grande prêmio aí. Não que seja comparativa aí a segurança de um bloco para o outro, só para dizer que são realidades que estão bem diversas no momento. A alta no mês foi de 0,8%, bem parecida com a alta da inflação brasileira, mas teve uma leve desaceleração, aí foi 8,6% em janeiro. Ainda assim, muito elevada a inflação da zona do euro. O que mais pegou aí? Alimentos, álcool e tabaco, com alta de 1,7% no mês e 15% nos últimos 12 meses, seguido por serviços com alta de 0,9% no mês e 4,8% no ano. Já o preço de energia caiu 1,1%, na esteira da queda do gás natural, que a gente fala sempre aqui, caiu bem, voltou à normalidade, mas ainda assim acumula alta aí de 13,7% nos últimos 12 meses. A inflação segue subindo no Brasil, na Europa e também nos Estados Unidos de um modo geral, ou pelo menos subindo menos ou desacelerando menos do que se esperava para ser razoável. Passando agora para os Estados Unidos, o CPI foi divulgado esses dias, eu não lembro quanto, e ele subiu 0,4% em fevereiro, em comparação com janeiro. A inflação ao consumidor chegou então ao patamar de 6%, como a gente já falou aí dos juros americanos, estão em 4,5% a 4,75%, juros reais bem menos negativos do que a Europa, 2%, mas não chegam a ser o nosso patamar aí do Brasil, que está com juros bem positivos. O que muitos dizem que é o capital sai da Europa, que de seguro para seguro, os Estados Unidos é mais seguro, com juros melhores, vamos dizer assim. Então 6% nos últimos 12 meses, núcleo da inflação, tirando alimentos e energia, subiu 0,5%,
chegou a 5,5% nos últimos 12 meses, e o índice de alimentação aumentou 0,4%. Ou seja, a inflação está subindo menos nos Estados Unidos, sinal de que conteve aí a questão dos juros lá, essa corrida inflacionária. O índice de energia caiu 0,6%, também muito na queda da esteira do petróleo, gasolina, diesel e gás natural. Principalmente o índice de energia aumentou 5,2% nos 12 meses. Então, apesar da queda no momento, no ano ainda acumula alta. Já o índice de alimentos aumentou 9,5% no período, né? Tá prejudicando a população mesmo, a alimentação na Europa e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, reúnem-se no dia 21 e 22 para a definição da nova política básica monetária e a nova taxa de juros. O consenso atual era de alta de 0,25, embora eu já tenha lido aqui em alguns veículos que a curva de juros futuros já precifica manutenção da taxa. Que antes era 0,5%, quando teve a crise aí, quebrou o Signature Bank, quebrou o SVB, teve aí o resgate recente do First Republic, que é um banco intermediário lá nos Estados Unidos, teve banco botando 5 bilhões aí, bancão botando 5 bilhões, já chega a 33 bilhões que os grandes bancos estão fazendo para ajudar os bancos médios, e aí, né, falou, e agora? E realmente já começou a mudar o discurso para 0,25 e talvez zero. É uma decisão difícil, porque se a gente for ver a questão inflacionária, ela demandaria mais altas de juros. Porém, se todas as empresas começarem a quebrar, ou empresas relevantes começarem a quebrar, eles vão ter que armar a bolha de novo, porque eles não têm como resgatar créditos suíços da vida. Já foi difícil resgatar o SVB, botando uma grana, crédito suíço já fica complicado. Então, quebrar um banco maior, uma empresa maior aí, fica difícil. O ideal, na minha visão libertária, é deixa quebrar. Fez o que não devia, pague o preço. Mas não é isso que vai acontecer, então é possível que já comece novamente a queda de juros, ou pelo menos a manutenção visando a queda recente. Muito possivelmente, a partir de maio, já começar a cair os juros. E aí é aquilo, né, pessoal? Cai juros, aí a bolsa começa a subir de novo, euforia, alegria, cripto já estão subindo. Muitos dizem que até como forma de proteção a essas crises bancárias, também é um ativo mais volátil, em tese menos seguro, já está subindo. E aí, quando tiver uma nova crise de novo, aí vai ser pior, vai ter que subir mais juros. E é assim que funciona o modelo que a gente vive de mundo hoje. Seja como for, se for manter 4,5 a 4,75, subindo 0,25, vai aí a 4,75 a 5. Subir meio ponto percentual parece algo fora da realidade, mas cabe lembrar que lá na zona do euro, a Lagarde manteve o planejado. Então, é possível. Se subir meio ponto percentual, aí iria a 5 a 5,25 as taxas de juros americanas. E aí, o que a gente acha? Tem creche na bolsa? Sinceramente falando, não. Porque o dono da bola, que são os bancos centrais, já mostraram que vão fazer o que for preciso para que grandes empresas não quebrem. Vão botar o dinheiro que tem e o que não tem, vão usar a máquina infinita aí de impressão para salvar as grandes instituições. E já deixo bem claro, isso aqui não é uma ótica liberal nem libertária de investimentos. Antes que venham criticar o capitalismo, isso não é capitalismo de livre mercado. Capitalismo de livre mercado é quem não está coberto, quem não fez caixa, quem não juntou dinheiro, quem não se protegeu, que sofre as consequências. Mas, infelizmente, vão fazer isso e isso vai armar problemas cada vez melhores. Então, não parece algo dentro do radar, um crash agora. Parece que vão fazer o que sempre fazem, resgatar as empresas, só que as crises estão ficando cada vez mais próximas. A última foi em 2020. Antes dela, a gente teve uma de 2008. De 2008 para 2020 são aí 12 anos. Teve mini crise no meio do caminho, mas grande crise. Aí tivemos uma de 2020 do Covid, já estamos tendo uma grande crise de gigantes proporções 3 anos depois. Se continuar nesse ritmo, a tendência é que cada vez mais rapidamente tenhamos crise, e isso nunca é algo salutar.